gremista, nossa, que tu não consegue falar com quase ninguém, pô. É tanto do gremista agora, né? Mas aí o pessoal daqui do Paysandu é a metade da laranja. Porque essa laranja tem Mais da metade, né, não? É mais da metade. Mais da metade dessa laranja? Aí já é, né? O Cacheado diz que tem 5 milhões, né? Aí mais da metade. Mas isso é a força do nosso Matosão, o que o Braz falou pra gente? O Braz deu uma cutucada no pessoal da imprensa. Mas que pessoal é esse? Bora ver. Bora ver qual foi, Braz. Conta aí. Vamos lá. Em relação à contratação, é claro que a gente está no mercado para fazer a contratação. Tem um ponto que é, às vezes até pegam isso aí para querer botar algum tipo de desconforto entre eu e o Tonhão. Não vão conseguir. Claro que existem situações. Por exemplo, saiu hoje, não, que só depois da assinatura do Tonhão é que o jogador definitivamente está contratado. É claro que é isso, ele é o presidente do clube, não poderia ser diferente. Assim como era no Landim, lá no Flamengo, passei 6 anos negociando, ajustando, e depois só era validado quando o presidente Landim feito isso. Acredito que no Cruzeiro é a mesma coisa, né? O Alexandre Matos, quando estava lá, ia para o mercado, o presidente do Cruzeiro, que é o dono da SAF. Então, assim, não adianta quererem botar a situação entre eu e ele, até porque, pela personalidade do Tonhão e pela minha personalidade, o dia que alguém não quiser ou não querer estar aqui, a situação está super resolvida, tanto para um lado, tanto para o outro. Então, assim, para aproveitar também a audiência de vocês aqui, a relação minha com a presidência é longe com o que querem embutir aqui ou que querem vender. E a minha situação é exatamente essa. A gente vai encaminhando e vai ajustando. E para defender os interesses e o nome do Remo, porque às vezes a gente perde o controle da operação, eu estou ali falando com o jogador, negociando com o jogador, encaminho a contratação e antes do contrato ser assinado, vai um outro clube, adversário, e leva o jogador. Então a gente, para não ficar desmoralizado, é claro que a gente só tem o cuidado de expor para a torcida ou expor para a imprensa após a assinatura, que hoje é o presidente, amanhã será outro, hoje sou eu que vou encaminhar, talvez amanhã será outro. Então, assim, eu vejo isso com muita naturalidade e tranquilidade. Rapaz, fofoca. É por isso que hoje tem programa de televisão, tem programa de fofoca. Tá certo? E o futebol, cara, hoje em dia, né? O que tem de gente que entende de futebol, eu sou um desinformado hoje em dia. Porque tu toma o chá das 5, aquele come o caviar, né? Caviar, o outro o filé mignon, o camarão rosa. Todo mundo tem uma fonte, segundo uma fonte. Aí sai um monte de mentira, de conversa. Esse Cláudio não estava no Fluminense? Disseram que o Cláudio não ia, né, renovar. Eu ouvi na Band, ninguém me contou. Eu ouvi na Band o Fernandinho, de madrugada, tá certo? Dando que ele estava no radar do Internacional, depois do Corinthians. Rapaz, é normal que realmente o Marcos Braz é um cara conhecido, não é... Agora eu te digo uma coisa, ele pode ser do Flamengo, pro Corinthians, pro Internacional, o que for. Mas, sinceramente, ele acaba... Todo mundo sabe que é o Marcos Braz. O cara diz, porra, Marcos Braz, tu arrebentaste lá no Belém, né? Que os caras falam assim, né? Lá no Belém, lá no Remo do Belém, não é isso? Então essa é uma grande diferença, porque eu ouvi nessa entrevista dele ele dizer, todo mundo foi cumprimentar o Marcos Braz, porque ele conseguiu levar o clube do Remo, sem nenhuma dúvida, ele ajudou-se e muito, e o Tonhão sabe disso, ajudou por demais, como diz o outro. Então, o Clube do Remo a voltar à Série A depois de 30 anos. Eu enchi o saco, vocês são tudo novato. Itaperu, nada contra. Eu amo o interior, sou filho do interior. Mas eu digo até pro Cacheado, desculpa, pô, vocês faziam futebol
Eu ia pro Maracanã, pô. Acompanhei Remo e Paysandu no Maracanã, no Beira-Rio, no Olímpico, porra, no Pacaembu. Era lá que eu ia. O Remo passou 31 anos e voltou agora. E ninguém pode negar que o Marcos Braz é importante. Tem grande responsabilidade, com certeza. E merece respeito, inclusive por parte da imprensa, do trabalho do Marcos Braz. E, Mas Matoso... essas fofocas, isso eu não sei. São remistas de Araque, tá certo? Porque às vezes o cara vai com algum problema, porque eu não gosto do assessor de imprensa, não gosto do Tonhão, não gosto do jogador tal, e resolve fazer fofoca. Porque o Remo formar um time para a Série A, cara, eu vou repetir, eu já falei agora no bastidor. Todas as vezes eu vou falar, esse cara não fala outra coisa. Não falo, até aprenderem. Me escala uma seleção reserva. Qual é essa aqui? Eu não sei. Agora. Escala uma seleção reserva da seleção brasileira. Reserva. Vou ajudar. Titular é quase impossível, né? Que jogue no Brasil. Escala. Maioria europeia, né? Então, como é que eu vou querer que o clube do Remo traga do dia para a noite, porque o Edson Matoso, bonitinho, quer um time agora? Não tem como, cara. Não tem como. Importante frisar que o Remo não está atrasado, né? São 20 equipes disputando a Série A. 20, eu vou falar do Remo em função disso. Eu não estou querendo dar aula para ninguém, não, pô. Mas aí, pô, sabe, eu não vou ajudar. É igual ficar enchendo o saco do Paysandu todo tempo. É daqui para frente. E Matosão, inclusive, ele falou sobre a permanência, pois né? É, os desafios. só mais um pouquinho para concluir o raciocínio. São 20 equipes. A perspectiva de que o Remo contrate de 35 a 40 jogadores. Se nós levarmos em conta a média de 35 vezes 20 da Série A, são 700 jogadores de Série A. Onde é que tem isso no Brasil? Onde é que tem? Eu estou só falando da Série A. Considerando que Palmeiras, Flamengo, esses times que ficam disputando outras competições em nível internacional. Então não é fácil, a gente tem que ter também... Os caras não são doidos, pô. O Daniel não é besta, o Marco Braz não é besta, isso teu nome é Zé lá, porque eles têm funções e ideias. Por exemplo, a permanência. E o que é que o Marcos Braz pensa sobre a permanência do Remo na Série A? Para saber. O Remo terá que tomar um risco em relação à maneira que irá se portar dentro de campo por uma razão simples. Se você fizer uma análise de todos os clubes que subiram parecidos com a condição do Remo, parecidos com o histórico ali de não estar tanto tempo na Série A, isso. E se a gente seguir o mesmo padrão, vai acontecer o que aconteceu com eles. Então a gente acabou de acelerar o manche e vamos fazer o que a gente entende que seja o melhor para o Remo, para suportar a Série A. E, se Deus quiser, tomara que a gente permaneça aqui por um bom tempo. É isso aí. Olha lá. Lutar, a gente sabe que não é fácil, mas impossível também não é. Tá certo? Impossível também não é. E bora ver, os caras têm um projeto aí firme, forte, trabalhar com responsabilidade, né? O gerenciamento responsável dos recursos que tem, porque tinha gente que ficou espalhando, até dizendo quanto era que o cara ia ganhar, e isso não ajuda de forma nenhuma o público, quer atrapalhar. Olha, por exemplo, eu vi, o Klaus vai para o Fluminense. Não foi, tá aí o Klaus. Bota a foto do Klaus. O Klaus está aí, ele renovou, não é isso? Renovado, o zagueiro Rafael Klaus renovou. Diga lá. Rafael Klaus não, desculpa, é Klaus o nome dele. Rafael Klaus é o árbitro. E também houve a renovação do meio-campista Pavani. As duas renovações aí. Inclusive o Pavani, né, subiu em 2025. Que é pro Guarani. Pois é, e subiu também agora para a Série A, acho que nada mais justo do que permanecer com ele. Não jogou muito na Série B
mas é um atleta muito importante para o Clube do Remo, assim como o Cláudio, né? Ali no setor defensivo do Clube do Remo foi muito interessante, fez 37 partidas com o Clube do Remo em 2025. Eu acredito que ele vai ser muito importante também para 2026, assim como outros atletas que podem vir para o Remo e que renovaram, né? Tem atletas aí que ainda tem contrato até o final do Paraense, até abril. Eu tenho certeza que especulações não ajudam, né? Como o Braz falou. Ele tem razão em falar sobre especulação, mas eu preciso defender a imprensa, né? A imprensa vive de informação e essas especulações podem atrapalhar o clube, mas se os colegas da imprensa não especularem, o que é que eles vão dar de notícia? Não, mas o problema, Laone... Mas assim, com responsabilidade. Eu não queria chamar o diretor de incompetente, pô. Que competência eu, repórter, jornalista, tenho em provar que o outro é incompetente só porque a minha especulação é verdade em cima do trabalho que ele está fazendo, eu não sei, que eu fiquei aborrecido porque o dirigente não me deu uma informação. Às vezes tem isso. Essa história de ciúme, sabe, de inveja. Essa é a única coisa que eu acho. Tem um direito, eu sei que eu também tive um momento da minha carreira, tem um bizu, mas hoje em dia os clubes, eles procuram trabalhar, a gente nota isso, tanto o Remo, o Paysandu, Tuna, eles vêm trabalhando assim com rigor de procurar, porque tem muitos, eu acabei de fazer uma conta rápida aqui, e eu sou ruim de matemática. Eu falei só de 700 jogadores da Série A, eu não falei de 700 da Série B, ou de 600. Então o cara não pode sair, o Tuba chegar aqui falando, eu vou trazer tal e tal. Mas esse cara estava negociando ali. O problema é que a maneira como a notícia sai, eu não sei se é uma notícia, às vezes um pouco de má fé, me desculpe, pô. Para dar a entender que o dirigente de futebol, o presidente do clube, o executivo, não estão trabalhando. Os caras não são doidos, né? Ainda mais o Marco Braz, não é